dia. Sempre esqueço aqui do YouTube. Bom dia, Gliciane. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, Ellen. Galera do YouTube. O papo de hoje é, resumindo, estratégias para evitar pico de glicemia. É isso que nós vamos... Bom dia, Dai. Você está bem? Vocês estão todos bem? Eu não vou dizer que hoje é importante, eu não vou dizer que hoje é interessante, porque todos os dias são assim. Todos os dias são importantes, todos os dias são interessantes, alguns dias são mais técnicos, outros dias são mais práticos, enquanto outros dias são mais porrada, né? Mais porrada. É porque eu sou assim. Então, assim, sempre no final tem uma porradinha, assim, um acorda, sabe? Porque às vezes a gente tá tão preso ali no... que a gente não... Aí é isso, certo? Vou esperar mais um minutinho para ver se chega mais alguém, para dar tempo da Dai maravilhosa encaminhar essa live para todo mundo. Então, vocês que estão aqui, se vocês acham que alguém vai se beneficiar de estratégias práticas para evitar picos de glicemia, manda essa live. Pode ser agora ao vivo, mas eu sei que tem muito trabalhador aí ocupado que não pode me ouvir. Manda a gravação depois. Hoje vai ser... Hoje, não vou mais falar isso. Não vou. Ei, Maiara, já é figurinha carimbada aqui. 21º dia, juro que eu achei que eu não fosse dar conta. Mas, cara, eu assumi isso daqui como um compromisso de honra com vocês. E eu não falhei nenhum dia. Não falharei. Domingo, dia 24, 21, 22, 23. Domingo, dia 24, eu estarei na corrida da SBD lá no parque. De manhã, começa às 7 horas da manhã. Então, eu não vou conseguir fazer a live de manhã porque eu vou estar lá trabalhando na tenda da nutrição, não na tenda da enfermagem. Olha que legal. O ano passado eu também estava lá na tenda da nutrição. Então, eu vou fazer a live de tarde no domingo, tá? Que mais? E aí, por precisar estar no sábado, no domingo, na corrida da SBD 7 horas da manhã, eu precisei recusar o convite que me fizeram para o Divabética, que vai acontecer no sábado, da Fabi. O ano passado eu consegui estar nos dois eventos, porque eles foram separados, mas esse final de semana eu precisei escolher, e aí eu vou acabar indo na corrida da SBD de manhã, tá? Enfim. Bom, estamos aqui. Bom dia, Indiara, tudo bem? Estamos aqui no 21º dia, fazendo as nossas lives diárias, conversando sobre dicas para pais de crianças com diabetes. Mas a gente já percebeu até agora, no 21º dia, que ele não fala só sobre crianças. Ele fala sobre dicas para pessoas com diabetes ao longo da vida inteira. A dica de hoje é a número 69, que diz... Gente, o inglês para o português, de novo, automático é... Faça os bolos bem antes das refeições. O que é o bolos? Bolos é aquela dose de insulina que a gente faz sempre antes de comer, que a gente usa normalmente a insulina rápida, ultra rápida. O nome dessa dose, o nome desse é bolos, porque vai uma dose toda de uma vez, assim, antes de comer. Então a gente chama de bolos. A gente tem bolos de correção de glicemia e a gente tem o bolos para queimar o carboidrato que a gente vai comer. Então, ele está dizendo aqui que a gente precisa fazer um bolos muito antes de iniciar a refeição. Acredito que isso não seja novidade para ninguém. Eu espero de verdade que não seja. Mas, se for, saiba. O ideal é que a gente faça essa aplicação antes e hoje você vai entender o porquê. Então, ele começa essa dica assim. Uma das melhores formas da gente atingir uma hemoglobina glicada dentro do alvo
é fazer a insulina para as refeições bem antes dessa criança começar a comer. Não só a criança, tá? Mas todas as pessoas que têm diabetes. E aí ele comenta um estudo de 2010 que diz que eles chegaram à conclusão de que esse bolos, tá, para refeição precisa ser feito 20 minutos antes. Não tinha Fiasp aqui ainda, tá? Mas ele tá falando de Apidra, Malog e Novorapid. 20 minutos antes de comer, para que aquela subida da glicemia que acontece sempre, sempre, gente, comeu carboidrato, sua glicose vai subir por 1 hora, tá? Pelo menos. Então, para você diminuir esse pico, você precisa que essa insulina seja aplicada 20 minutos antes. Ponto. Aí vem o ponto das crianças, né, dos pais. Injetar a insulina 20 minutos antes de comer pode ser um desafio para pais de crianças pequenas. Sabemos, porque você não tem certeza do quanto essa criança vai comer. Não é verdade? Tá. Entretanto, você pode dar uma quantidade de insulina antes que já vai começar a fazer o efeito para baixar a glicemia e vai ajudar você a reduzir o pico e aí depois você complementa com o resto. Crianças mais velhas devem ter como hábito aplicar insulina 20 minutos antes de comer. Fiasp, 10 minutos antes de comer. Isso vai fazer uma grande diferença. Então tá bom. Essa foi a dica dele, tá? Agora eu vou trazer a minha. Porque eu não posso encerrar uma live com 5 minutos só, né? Enfim. Gente, tem muita coisa interessante aqui. Muita mesmo, tá? E tem muitos detalhes e tem muitas coisas específicas para cada situação, para cada idade, para cada insulina. Um ponto é, uma coisa que nós já conversamos aqui. Se você quiser baixar uma glicada de 10 para 9, de 10 para 8, de 10 para 7,5, é muito fácil. Porque baixar uma glicada de 10 para 7,5, tá faltando insulina nos momentos básicos, nos momentos óbvios, tá? Agora, reduzir uma glicada de 7,5 para 7, de 7 para 6,5, de 6,5 para 6, baixar uma glicada de 6 é o detalhe do detalhe do detalhe. Certo? Então, a gente vai entrar aqui num detalhe, em alguns dos detalhes, para você começar a ter uma glicada abaixo de 7. Uma delas é evitar ao máximo esses picos 1 hora depois de comer. O outro seria a madrugada, porque pensa comigo, são pelo menos 8 horas que a glicemia tá lá. Então, é muito importante que essa madrugada esteja boa, porque é quase metade do dia que a criança está dormindo, 8, 10 horas, tá? Não, 1/3? Não. Mas, enfim, vocês já viram, né? Que eu e os números, foi o diabetes que ajudou aqui a melhorar alguma coisa, mas eu sou péssima. Então, vamos lá. Por que é que se diz... Vamos voltar um pouquinho, pra gente entender por que esse negócio aqui é tão complicado. Quando a gente come, esquece o diabetes por enquanto. Quando a gente come, a gente começa a absorver a glicose simples aqui na bochecha. Então, conforme a gente vai mastigando o alimento, especialmente se ele for rico, né, em açúcar simples, carbo simples, eu já começo a absorção aqui na mucosa da bochecha. Aí ela vai para o estômago e ela começa a passar ali para a primeira porção do intestino, onde começa a ter absorção. Isso é rápido. A pessoa que não tem diabetes, os estudos eles já mostraram que da gente saber, eu não tenho diabetes, tá bom? Eu sinto o cheiro aqui da comida sendo preparada perto do meio-dia. E eu já sei que eu vou comer. Quando eu desço para a cozinha para comer, que eu vejo a comida ali, já começa a aumentar, acreditem. Já começa a aumentar a liberação de insulina pelo meu pâncreas.
Quem não tem diabetes tem um outro hormônio chamado amilina, que tem uma função muito importante, que é liberada ali junto com a insulina, que o que ele faz? Ele diminui o esvaziamento gástrico, ou seja, ele ajuda a comida a ficar um pouquinho mais tempo ali no estômago. E ele ajuda na saciedade, ele ajuda a reduzir esse pico 1 hora aí depois de comer. Depois eu vou fazer um post sobre a amilina, que eu acho interessante. Então vejam só, a pessoa que tem diabetes, ela, primeiro, o pâncreas não vai liberar um pouquinho antes dela comer, mesmo ela sabendo que ela vai comer. Ela não tem a amilina ali mais funcionando para ela. Então, quando a pessoa com diabetes coloca comida na boca, a insulina já precisa estar no sangue 5 minutos antes. Para a insulina estar no sangue 5 minutos antes de eu comer, essa insulina precisa estar no meu subcutâneo 15 minutos antes de eu comer. Certo? Bom, por quê? Porque a gente aplica a insulina no subcutâneo, que é uma forma da gente controlar, né, entre aspas, o tempo de absorção. Se a gente faz uma insulina na veia, se a gente faz uma insulina direto na corrente sanguínea, a absorção é muito rápida, né? E a gente não consegue controlar os efeitos que essa insulina vai ter se ela estiver no sangue. Então, entendeu-se ao longo da história que essa insulina deveria ser administrada no subcutâneo. Só que existe um tempo para essa insulina passar do subcutâneo e chegar na corrente sanguínea. É sobre esse tempo, é esse percurso de você esperar a insulina que está no subcutâneo chegar na corrente sanguínea. Tudo bem? É isso. A Fiasp, por que a Fiasp é mais rápida? Porque ela tem um componente dentro dela que faz uma vasodilatação. Então, ela acelera um pouquinho a passagem da insulina do subcutâneo para a corrente sanguínea. Ok? Esse tempo também, ele pode variar com o local de aplicação, com o tipo da insulina, com, sei lá, gente, tem infinitas coisas que interferem nisso. Eu tô dizendo assim, o básico, o grosso da bula, digamos assim. Mas se isso vai ser assim em você, você vai ter que testar. Se isso vai ser assim no seu filho, você também vai ter que testar. Então, o objetivo da gente aplicar a insulina antes é que no momento que a gente for comer, colocar a comida na boca, que eu sei que vai ter absorção por dentro aqui assim, ó, a insulina ela já esteja lá, se preparando para pegar essa glicose e colocar dentro da célula. Se eu não consigo aplicar a insulina com antecedência, o que vai acontecer? A glicose vai subir. Subir, até a insulina passar do subcutâneo para o sangue, começar a ação dela, chegar no pico, pegar essa glicose, trazer para a meta, essa glicose já está lá em cima. E aí, às vezes, a insulina não dá nem conta de trazer tudo para baixo de volta. Então, uma estratégia para a gente evitar esse desencontro, porque na verdade é um desencontro. Uma estratégia é aplicar antes. Porque glicose, lembra nas minhas aulas de contagem de carboidrato eu falo muito sobre isso. A glicose, ela é a lebre. A glicose, ela é o coelho. A insulina é a tartaruga. Se eu quero que a tartaruga e a lebre cheguem juntas, tá certo? Eu preciso de algumas estratégias. Eu preciso dar um jeito de segurar essa lebre, eu preciso dar um jeito dessa lebre ficar mais lerda, eu preciso dar um jeito da tartaruga sair primeiro, alguma coisa nesta corrida. Então, eu sei que a lebre é mais rápida, e eu sei que a lebre é mais rápida, que a tartaruga é mais lerda. Eu já sei que é assim. E eu sei que se eu soltar as duas ao mesmo tempo, a lebre e a tartaruga, eu sei que a lebre vai ganhar. A tartaruga uma hora vai chegar lá.
Mas aí, meu filho, às vezes a hora que a tartaruga chegar, já não tem nem mais ninguém assistindo essa corrida. Como eu vou fazer para a tartaruga, pelo menos, chegar no final desta corrida junto com a lebre? Difícil, não? Então, além de eu colocar a tartaruga primeiro, então eu vou deixar a tartaruga sair primeiro. Vamos deixar a tartaruga ir e eu seguro a lebre. Ou seja, essa primeira estratégia, eu aplico insulina antes e eu espero para comer. Se eu não posso colocar a tartaruga antes, porque existem várias coisas que a gente vai discutir ainda. Como que eu amarro a lebre? Eu posso botar uns elásticos nessa lebre? Eu posso tentar segurar essa lebre? Como que eu posso fazer isso? Existem outras estratégias, que aí tem a ver com a alimentação. Eu posso segurar essa lebre, reduzindo a quantidade de carboidrato da minha refeição. Eu posso segurar essa lebre colocando ótimas fontes de gordura e proteína nesta refeição. Eu posso segurar essa lebre comendo primeiro um pratão de salada regada de azeite, a minha carninha e como meu carboidrato depois. Eu posso segurar essa lebre fazendo uma caminhada de 10 minutos depois de comer. Existem algumas estratégias. Agora, o que não dá pra gente achar é que nós vamos soltar tartaruga e lebre ao mesmo tempo e vai dar certo. Não vai, nunca. Nunca. Então, se você solta as duas ao mesmo tempo, você já sabe o resultado que você vai ter. E você não pode ficar surpreso que a lebre ganhou. Ah, mentira. Você jura? É óbvio. Então, o que vai fazer a nossa glicada baixar? Os detalhes. Ai, mas com criança é muito difícil. Com criança é praticamente impossível. Com criança é praticamente impossível. Então, eu preciso, talvez, na infância, reduzir as minhas expectativas e não achar que eu sempre vou conseguir, na infância, que a tartaruga chegue junto com a lebre. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Quem aqui é mãe sabe. Dá para contar nos dedos. Eu tô exagerando, claro, né, gente? Eu sou uma pisciana dramática, teatral, então eu exagero sempre bastante aqui, né, no drama. Mas assim, quantas vezes uma criança deixa comida no prato? Várias. Várias. Normal. Normal. Muita coisa pode acontecer no período em que seu filho está comendo. Ele pode realmente ficar satisfeito. Ele pode se distrair com alguma coisa e parar de comer. Ele pode vomitar. Ele pode... Nossa, ele pode um monte de coisa. E aí a criança esperta se aplicou a insulina antes. Aí a criança não comeu tudo. Aí o que a mãe desesperada faz? Oferece tudo de mais gostoso que existe na casa. Por quê? Porque meu filho não come, ele vai ter hipoglicemia. E eu não quero hipoglicemia. Então, eu aplico a insulina antes, ele não come tudo, ele ganha um prêmio. Um Yakult, um suco, uma fruta, um doce. Porque tem insulina agindo, a criança não comeu toda a comida, ela vai ganhar um doce. Cara, dali pra frente, lascou. Porque essa criança vai sempre se recusar. Essa criança vai sempre se recusar a comer tudo porque ela ganha um doce. A gente conversou sobre isso numa das lives sobre hipoglicemia, tá? E eu bati bastante na tecla lá. Pois bem, se esse é o seu caso, nós podemos fazer coisas diferentes. A gente pode corrigir a glicemia meia hora antes da refeição. E se o seu filho come, né, ou 20 minutos antes, e se o seu filho come no mínimo 10 gramas de carboidrato por refeição, você já bota um 10zinho ali, você já corrige um pouquinho antes. Quando ele terminar de comer, você faz uma nova aplicação e corrige o resto de carboidrato que ele comeu.
Você já vai ter uma insulina antecipada. Ai, mas eu não quero furar o meu filho 2 vezes. Eu acho um absurdo. Não vou fazer isso. Ó, lembra, outra frase maravilhosa. Toda escolha gera uma renúncia. Quando você escolhe melhorar o tempo no alvo ou ter glicadas mais baixas, quando você escolhe isso, você vai renunciar a outras coisas, ou vão ter sacrifícios que você vai ter que fazer. Toda escolha, ela te traz 2 caminhos, tá? Toda escolha te traz 2 caminhos. Então, ou você vai furar 2 vezes, se for o caso, ou você vai aceitar o pico depois. Tá entendendo? Quando a pessoa usa bomba de insulina, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Por que a gente junta? Então vamos retomar mais um pouquinho. Contagem de carboidratos, tá? Eu tenho a insulina para baixar a glicemia, se for necessário, e a insulina para queimar o carboidrato. Quando a pessoa usa caneta e seringa, eu junto essas duas doses para fazer uma picada só. Quando eu uso caneta e seringa, eu junto as duas. Só que não existe a necessidade de você fazer as duas juntas. Você pode fazer as duas separadas. Você pode medir a glicemia meia hora antes de comer e corrigir. E aí, depois que contar o carboidrato, que tiver certeza, vai lá e dá outra picadinha, tá? Sim, você pode fazer separado. A gente junta, por quê? Porque a picada é o fim do mundo, né? Picada é o fim do mundo, ninguém quer picar o seu filho várias vezes, ninguém quer. Então a gente acaba ajustando para que se tenha menos picadas, só que aí a gente tem várias consequências disso também. Uma saída para isso é a bomba. Então quem usa bomba de insulina, especialmente a da Roche, cara, não tem porquê você não corrigir a sua glicemia meia hora antes e aí depois você faz o carboidrato antes de comer. Não tem porquê, não tem desculpa. Você pode separar as duas coisas. Na verdade, você deve separar as duas coisas. Você sabe sempre que entre meio-dia e 1 hora você vai almoçar. Corrige sua glicemia meio-dia. Porque daí a hora que você for almoçar, seja meio-dia e meia, seja 1 hora, tua glicose já vai ter baixado um pouco. É muito melhor você entrar numa refeição que você vai comer carboidrato com a sua glicose mais baixa. Gente, quanto mais alta tiver a glicemia na hora que você começa a comer, maior vai ser o pico. Então, a gente tem, de novo, eu estou trazendo para vocês várias estratégias, seja aumentando as picadas, seja organizando a alimentação, aí vocês vão ter que escolher. Se todas as estratégias são muito difíceis para você, então a sua escolha vai ser aceitar glicemias acima do alvo e glicadas acima da meta. Tudo bem, é a sua escolha. Existem alternativas. Não adianta a gente querer que os números sejam os que a gente quer, só que a gente não faz as coisas que a gente tem que fazer para aquilo. De novo, toda escolha gera uma renúncia. Tem aqui num quadrinho aqui, ó, meu, que tá escrito aqui, ó, o sacrifício é a condição necessária para o sucesso. Ninguém chega no sucesso, ninguém chega no resultado almejado sem sacrifício. Não chega. Então, algum sacrifício a gente vai ter que fazer. Outra frase, eu adoro as frases, gente, sério, não sei, eu gosto. Para mim, tanto faz quem falou, não quer, é tudo de Clarice Lispector, por exemplo. Ou do Aristóteles, sei lá, quem vocês quiserem. Mas outra frase é: o tamanho do seu resultado depende do tamanho do seu esforço. Se você se esforça pouco, você tem um resultado X. Se você se esforça mais ou menos, se você se esforça um pouco mais, você tem um resultado um pouquinho melhor. Se você se esforça muito, você tem um baita resultado. Se você se sacrifica muito, você tem um ótimo resultado. O que é sacrifício no diabetes? Tudo, né? Tudo é sacrifício.
Só comer do jeito que você quiser e aplicar a dose de insulina na hora que você quiser, desculpa, pra mim isso não é sacrifício nenhum. Sacrifício é deixar de comer algo que você gosta muito por causa do resultado que aquilo vai trazer. Tomar 3 picadas para aquilo que você escolheu comer, porque você sabe que assim você vai ter um resultado melhor, isso é sacrifício. Reduzir a quantidade de carboidrato na tua vida, porque você entende que sim, reduzir carboidratos traz sim melhores resultados. É um sacrifício. Só que o que você quer na sua vida? Reduzir os sacrifícios. Porque você acha que reduzir sacrifício você vai se sentir melhor? Ou você quer sacrificar-se agora para colher ótimos resultados no futuro? Qual é o sacrifício que você vai escolher? É o sacrifício de agora? Ou é o sacrifício de resultados não agradáveis lá no futuro? Porque alguma coisa você vai colher. Tem colheita sim. Tô já conversando sobre alguma coisa você vai colher. O que vai depender do que você vai plantar. Tá certo? Conviver com diabetes já é um sacrifício. Exato, só que você pode deixar isso mais difícil agora ou depois. O que você escolhe? Você escolhe ter uma vida mais regrada e disciplinada hoje e colher lá na frente uma coisa? Ou você prefere reduzir o sacrifício hoje e comer e colher o sacrifício depois? Sacrifício vai ter, cara. Não tem vida de ninguém que não tenha sacrifício. Tem umas que tem mais, tem umas que tem menos. Tem pessoas que têm diabetes, que o diabetes é o menor dos sacrifícios da vida dela. O menor. Ixi. Temos gente aqui tem gente aqui que fala, cara, se minha vida fosse só diabetes, eu era muito feliz. Aqui a criação de 9 anos quer comer a compra do mês em um dia e ver sempre unicórnios. Pois é, só que se ela só tem 9 anos, quem manda nela? Como que ela sabe com 9 anos? Lógico, gente, vocês querem que uma criança de 9 anos sacrifique-se espontaneamente pelo desejo dela e pela vontade dela? Vocês estão loucos? Ela é uma criança de 9 anos. A criança de 9 anos, ela só quer prazer na vida dela. Óbvio, eu também. Mano, eu tenho 43 e eu só quero prazer na minha vida. Gente, a criança, ela não vai se sacrificar racionalmente pensando. Não. O sacrifício é da mãe. A mãe vai parar de comprar o que ela não quer que o seu filho coma. Porque é criminoso. Uma mãe comprar, fazer a compra do mês, deixar a criança ter livre acesso ao armário das guloseimas e querer que ela, aos 9 anos de idade, naturalmente decline ou tenha consciência, razão, tenha o córtex pré-frontal desenvolvido suficientemente para dizer, não, mamãe, não comerei, porque é o melhor para mim. Não, mamãe, eu farei esse sacrifício porque eu entendo que... Vocês estão loucos? O que vocês estão esperando dessas crianças, gente? Não é possível. Não é possível. Traga-me o adulto. Traga-me o adulto. 100% disciplinado. Traz aqui para mim. Faz favor. Vocês estão esperando um estoicismo. Vai procurar no Google o que é. De uma criança que não tem nem maturidade, nem física, nem mental, nem nada, gente. Vocês sabe por que a nossa vida como mãe é difícil? Porque a gente espera coisas de um ser imaturo que nem um ser maturo consegue fazer. Se você não quer que seu filho coma A, B e C, não compre A, B e C. Agora você leva ele para comer no McDonald's. E aí você fala, não, só o lanche, a batata não. Você é retardada? Como que pode? Você leva a criança lá e fala para ela, só o lanche. A batata não. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês estão querendo sofrer. Não é assim que funciona.
Nunca uma criança vai buscar o autossacrifício. Nunca. Nem o adulto, né? Nenhum adulto faz isso. Então, esperar isso de uma criança, sem condições. Ó, minha filha tem 2 anos, fomos no aniversário, eu levei um refri para ela não tomar o pior. Me pediu um cachorro quente, apliquei insulina e dei. Não pediu bolo, não dei. É isso. Você leva uma criança numa festa, num buffet, e você vai regular o que ela come? Não vai na festa. Ou vai na festa, regula o que ela come e fica com uma criança insuportável depois, odiando diabetes e você o resto da vida. Você vai ter que fazer escolhas? Vai ter que fazer escolhas, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ela não vai comer bolo? É, porque daí fica parecendo para os outros que a gente está obrigando a criança a falar não, né? A criança com diabetes ela não tem nenhum direito de não querer comer um negócio. Pelo amor de Deus. Ô, Yasmin, me manda essa mensagem no direct que ela não tem muito a ver com a live, aí eu te respondo lá, tá? Isso porque eu falei que não ia ter bronca, né, gente? Imagina. Não, mas não é bronca, é que assim, às vezes, o que eu vejo muito é que as pessoas querem uma coisa, mas elas não fazem o que elas têm que fazer para ter aquela coisa. Então elas querem aquela coisa fazendo o oposto e esperando um milagre divino. Então não tem como. Não tem como. A gente tem uma mãe aqui que estava lutando muito com o pão francês, né, no café da manhã. Lutando muito, porque ela queria continuar dando o pão francês, porque o pão era importante para ela, né? E aí eu falei para ela, amada, é o seguinte, você vai ter que escolher, ou você vai ter o pão francês com essa resposta glicêmica, ou você não vai dar o pão francês, você vai dar outra coisa. Você vai dar outro tipo de pão, você vai dar outra coisa, você vai ter que escolher qual? Você vai ter que escolher o caminho, lembra que eu falei? Toda escolha gera uma renúncia. Escolher o pão, você renuncia a picos mais baixos. Escolher não dar o pão, aí você consegue o resultado lá da glicemia mais baixa. Então, o sacrifício ele vai vir em algum momento, ou no momento em que você tem que decidir, ou no que você vai colher depois. Em algum momento o sacrifício vem. Escolher andar de carro, escada rolante, elevador, poupa um sacrifício hoje. O sacrifício vai vir depois. Escolher subir e descer de escada é um sacrifício hoje, mas você vai colher coisa boa depois. É sempre assim. É sempre assim. Você vai ter que escolher. Ou você vai escolher um problema hoje para uma solução futura, ou você escolhe uma solução hoje e você vai ter um problema no futuro. Isso não tem nada a ver com diabetes, é a vida inteira isso. A vida inteira. A vida inteira a gente vai colher essas coisas. Vamos resumir para poder encerrar essa live. Então, o que eu preciso fazer para reduzir picos de glicemia 1 hora depois? Lembrando que eu não tenho insulina sendo produzida, eu não tenho a milina que dá uma segurada nesse... Ô, Yasmin, não fica brava não. Não fica brava não. Vou responder a sua pergunta então. Mudar... Usando a Novo Rapid e trocar por um mês a Fiasp, pode dar alteração na glicemia? Pode dar hipo. Pode dar hipo. Depende. Tem gente que não se dá bem com a Fiasp, gente. Tem gente que não se dá bem com a Fiasp. Ó, a pessoa que tem uma refeição que o prato é mais carboidrato do que o resto, se dá bem com a Fiasp. A pessoa que tem na refeição menos carboidrato do que o resto, não se dá bem com a Fiasp. Ela tem hipoglicemia. Por quê? Tudo é o tempo. Vocês precisam assistir a minha aula de contagem de gordura e proteína. Porque lá eu explico muito a digestão de cada um dos nutrientes e dos macronutrientes e o que acontece com a Fiasp quando a gente aplica, tá? Então, se a sua refeição é mais carbo do que gordura e proteína, a Fiasp é boa. Se a sua refeição tem muito mais gordura e proteína do que carboidrato, a Fiasp vai te trazer hipoglicemia. Então, sim, trocar a Fiasp pela Novo Rapid, ela pode sim trazer alterações na glicemia. Porque vai depender de como você se alimenta, vai depender de um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem gente que usa, acho que eu falei ontem sobre isso.
Tem gente que usa a basal, né? E NovoRapid e Fiasp. Quando ela faz uma refeição low carb, ela corrige com a Fiasp, com a NovoRapid. Quando ela tá com a glicemia muito alta e quer derrubar ela mais rápido, ela aplica Fiasp. Quando ela vai comer um doce, ela aplica Fiasp. Então tem gente que usa as 3 insulinas, tá? Então eu não sei qual é a idade da sua filha, qual é a dinâmica aí nutricional, mas a Fiasp ela pode ser uma grande mão na roda, como ela pode ser uma desgraça. Então depende. Então, gente, o diabetes ele é infinitamente individual. Não vai funcionar igual para todo mundo. Não vai. Não vai. Então, por isso que eu falo, você ter o acompanhamento de uma educadora, uma vez na vida que seja, é extremamente importante. A educadora, ela vai dar o que você precisa na tua rotina, no teu tratamento, na idade do teu filho. Vocês podem assistir o curso que for, inclusive os meus. Sério. E não dar certo, porque você precisa de um olhar exclusivo para a tua realidade, para a tua rotina, para a tua alimentação, para a tua família, para o seu momento de vida. Pode ser que você faça um acompanhamento comigo de uma semana e a gente resolva a sua vida toda e você entenda tudo o que você tem que fazer até os 13 anos. Depois dos 13 anos parece que cai uma bomba e tudo muda. A gente faz mais uma semana de consultoria. E aí você vai conseguir passar pela adolescência. Aí quando teu filho entrar na faculdade, o teu filho vai fazer uma semana de acompanhamento comigo. E a gente vai conseguir organizar os próximos 4 anos. Então, o educador, a função da educação é libertar você de algumas coisas. É dar para você o que você precisa naquele momento para que você caminhe sozinho. Não é para ficar com a educadora a vida inteira. Então, eu vou falando, para aqueles que fazem o acompanhamento de 30 dias, depois de 20 eu falo, escuta, agora eu vou dar um passinho para trás, porque a ideia aqui é que você não precise de mim. Então, não é para ficar me chamando toda hora. Eu quero que você resolva o seu problema e me comunique, olha, fiz isso, aconteceu isso, fiz isso, e aí, o que você acha? Achei muito legal. O que você pensou para fazer isso? O que você selecionou? O que você organizou? O que você decidiu? Beleza. Toca o baile. Entende? A função é isso, o conhecimento, e eu tô lendo isso nesse livro é um livro para educadores em diabetes, que fala sobre educação e tudo mais. E ele fala muito disso, você precisa conhecer aquela pessoa. Porque quando você pergunta para uma pessoa com diabetes, o que é o diabetes na sua vida? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. E às vezes aquela mesma pessoa, dependendo do momento de vida dela, ela vai ter respostas diferentes sobre o que significa o diabetes na sua vida. E eu acho interessante que essa resposta ela mude ao longo da vida, porque a gente muda, a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende coisas diferentes. Então o papel do diabetes na nossa vida, ele tem que ser diferente conforme a gente vai evoluindo. Né? E assim, o que a gente percebe é que quando uma pessoa começa a vida no diabetes, o diabetes ele tem um tamanho gigantesco, o diabetes ele toma conta da vida. E conforme o tempo vai passando e essa pessoa vai adquirindo conhecimento, colocando algumas coisas em prática, batendo papo com um bom educador em diabetes, tá? Porque tem educador em diabetes que só por Deus. O mundo do diabetes, ele vai diminuindo e ele vai encontrando seu espaço, ele vai se encaixando na sua rotina e ele vai ficando uma coisa como qualquer outra. Ele deixa de ter aquele tamanho, ele deixa de ser aquele monstro de 7 cabeças e conforme o tempo vai passando, as cabeças desse monstro tem que ir diminuindo até esse monstrinho virar um bichinho de pelúcia. A louca. Mas é possível, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes, tá? Voltando, que eu vou me perdendo. Como que nós vamos reduzir picos? Aplicando insulina antes, dividindo a insulina antes de comer, começar a comer com a glicemia menor, reduzir a quantidade de carboidrato por refeição. Não vou falar as quantidades aqui, não, porque diminuir a quantidade de carboidrato, sempre colocar um prato de salada antes. Eu não quero saber se o seu filho come ou não. É um problema seu. Você vai se virar na tua casa, tá certo? Então, especialmente se ele não come um prato de salada antes,
você vai aumentar a carne, ou o frango, ou o ovo, você vai aumentar a proteína. Ah, mas a minha família é vegana, vegetariana. Aí você nem pode até deixar de me seguir aqui, porque eu não vou conseguir te ajudar, não. Tá certo? Não vou. Aumenta a quantidade de gordura e proteína. O que é a gordura boa? A gordura boa é a gordura dos alimentos naturais que a gente tem na natureza. Gordura boa é a gordura do coco. Gordura boa, a gordura do abacate. Gordura boa, a gordura do leite. É a gordura do iogurte. É a gordura das carnes. Gordura ruim. Gordura ruim é a gordura do industrializado. Essa é a gordura ruim. Não é a gordura da natureza. É a gordura ruim, é a gordura do industrializado. Entende? Então, como é que você pode aumentar a oferta de gordura saudável na refeição do seu filho? Azeite, manteiga, iogurte integral, né? Pode ser. Carne, com a gordura da carne. Faz uma carne moída mais gordurosinha ali. E outra, vocês sabem o que diminui a fome? Gordura e proteína. Quanto mais gordura e proteína tiver no prato, no seu prato, na sua refeição, mais tempo sem comer, sem sentir fome você vai ficar. Quanto menos refeições a pessoa faz no dia, melhor a glicemia e melhor a glicada. Quanto mais carboidrato eu tenho na minha refeição, mais fome eu vou sentir mais cedo. Mais necessidade de mais uma refeição eu vou ter. Ah, mas o meu filho pede para comer o dia inteiro. Meu filho come o dia inteiro. Eu duvido que ele come carne o dia inteiro. Duvido. Eu duvido que se ele tá com muita fome, você fala, filho, só tem ovo cozido. Se for fome, ele vai comer 3, 4. Pode deixar. Se for fome, ele vai comer. Agora ele tá com fome, ele quer o quê? Bolacha, açaí, bolo, salgadinho. Essa fome aí eu também tenho. Essa fome aí, isso deixa que eu tenho o dia inteiro. Não é à toa que eu tô gorda desse jeito, porque come esse trem aí. Lógico, come. Testa. Gente, a pessoa com fome, ela come o que tiver. Não existe fome de doce. Ai, tô morrendo de fome. Ovo cozido. Ah, mas não é fome de ovo? Você tá com fome. Então você não tá com fome. Então, mamãe, aprenda a oferecer para o seu filho, quando ele tem fome, comida. Ai, mas ele vai comer arroz e feijão 10 horas da manhã? Vai. Ah, mas ele vai comer arroz e feijão 3 horas da tarde? Vai. Tudo bem que aqui é só carboidrato, tá? Ah, mas ele vai comer ovo cozido de lanche? Vai. Ah, mas ele vai comer, sei lá, faz umas tulipas, aquele franguinho na air fryer, sabe? Ah, você tá com fome? 10 horas da manhã? Eu vou fritar um frango para você. E vê a reação dele. Porque se ele tá com fome... Entende como é a gente? É a gente, gente. Nós somos mães de crianças. Quem cuida da alimentação das crianças somos nós. Quem oferece o que uma criança come somos nós. Quem tem o poder de veto não vai comer. Somos nós. Nós, mamães, que escolhemos ter filhos. Nós, a partir do momento que a gente pare uma criança, a gente assume a responsabilidade de educar e de alimentar da melhor forma possível. Então, se você não quer que o seu filho, criança, que não trabalha e não tem dinheiro para comprar, se você quer que ele coma melhor, o responsável pela alimentação do seu filho é você. Quando ele crescer, quando ele trabalhar e quando ele tiver o dinheiro dele, aí, minha querida, paciência. Aí você não vai pitar mais nada, né? Dentro da sua casa, você até vai conseguir controlar a alimentação, no sentido de oferecer e comprar coisas saudáveis. Mas a partir do momento que ele tem o dinheiro dele, que ele põe o pé na rua, acabou.
Então a gente tem a obrigação de, enquanto eles dependem de nós para comprar a comida, cozinhar a comida e ofertar, a gente tem que fazer isso daqui da forma mais saudável possível. Eu estou falando para vocês e pensando no quanto que eu errei a vida inteira. E colhemos os frutos. Eu colho os frutos, eu já falei para vocês. Tinha uma adolescente jovem obesa que precisou diabética tipo 1 porque eu ofertei tudo, porque coitada, né? Coitadinha. Já tenho diabetes, né, judiação? Ainda vou ficar controlando a alimentação? Coitada. Né, coitada. Aí a coitada ficou obesa. Aí a coitada precisou fazer um tratamento para emagrecer. Aí, coitada. Coitada. Sério mesmo? Então, muito cuidado com a forma com que vocês pensam sobre diabetes, sobre alimentação, sobre, nossa, gente, o dia que vocês me apresentarem uma criança de 10 anos que vai dizer, não, eu não vou comer isso porque isso não é saudável para mim, me apresenta esse ser humano que vai abrir o armário de casa, que vai ver um monte de porcaria e vai falar, nossa, isso não vai fazer muito bem para mim, eu tenho diabetes, é melhor eu me controlar. Não, eu não vou comer isso porque vai subir minha glicemia. Gente, toda casa tem um armário longe dos olhos. Toda casa tem um armário longe dos olhos. É neste armário longe dos olhos que nós vamos guardar as coisas que nós não queremos que os nossos filhos tenham fácil acesso. Que os olhos não veem, a barriga não sente vontade de comer, a boca não sente vontade de comer. Vocês estão entendendo? Esconde no fundo da geladeira, bota uns uns brócolis, uns negócios na frente assim, pra ele não ver. Funciona assim. Aqui em casa, a gente minha mãe comprava um monte de barra de chocolate. E sempre tinha na geladeira. Eu vou descer aqui e vou tirar foto pra vocês verem. Ainda tá lá. Tava sempre o chocolate ali fácil. Toda hora, depois do almoço, hoje a minha filha tá fazendo isso. Ela vai, só que é 80% cacau, né? Um quadradinho, 80% cacau todo dia depois do almoço, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eram outros chocolates. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não deixa esse chocolate aqui. Aí ela foi lá, comprou para as outras pessoas da casa e guardou num armário, porque eu sou baixinha. E guardou num armário lá no fundo. Gente, eu nunca mais comi chocolate, porque, primeiro, eu esquecia, eu nem sabia que tinha, porque eu não via o negócio ali disponível. Então, a nossa casa, ela precisa ser o nosso santuário. Se eu não quero que meu filho chegue em 400 de glicemia porque comeu bolacha, doce, salgado, seja o que for, eu não vou ter isso na casa. Ou se eu tiver isso na casa, isso não vai estar de fácil acesso no armário da altura dele. Isso vai estar num lugar onde ele não vai nem ver aonde eu guardei quando eu cheguei no mercado. Não vai nem ver onde eu guardei. Vocês entendem como a vida pode ser mais simples que a gente que complica? A gente que complica. Coloca lá longe. O nosso ambiente dentro da nossa casa, ele precisa ser sagrado. Ele precisa ser sagrado. O ambiente, ele é o maior... É um dos maiores bagunçadores de saúde da vida. Então, eu não posso organizar a escola do meu filho, eu não posso... O único ambiente que eu consigo controlar é a minha casa. É onde eu moro. Então, esse lugar tem que ser sagrado. Você não pode ter na sua casa coisas que você não quer comer o tempo todo, que você não quer oferecer. Tô sendo redundante, né, para ver se entra na cabeça. Fui com a minha mãe no mercado. Quando foi? Domingo, sei lá. Sei lá. Aí a gente foi no mercado e ela, vamos levar isso aqui? Não. Vamos levar isso aqui? Não. Vamos levar isso aqui? Não. Ela, não, nossa. Falei, mano, não. É mais fácil eu falar não agora no mercado, que eu tô aqui com você, do que abrir o armário na hora que eu tô com vontade de comer e ter que falar não nessa hora que eu tô com vontade de comer e o bagulho tá lá em casa. E daí eu falei pra ela, tudo que você perguntar pra mim, se pode levar ou não, se tiver farinha e açúcar, eu vou falar não. Então você não pergunta. Ou você pega e põe no carrinho, sem eu ver, porque se eu ver eu vou tirar. Acabou. E sabe o que a gente trouxe? Nada. Isso é ótimo, porque ontem me deu um desespero de comer, eu abri o armário e não tinha nada. Falar, não vou comer ovo não. Ou seja, não era fome. Eu não vou comer palitinho de cenoura não. Não era fome. Mas se tivesse uma bolacha que minha mãe trouxe do mercado, eu ia comer? Com certeza.
Com certeza, com certeza. Então pensa, gente, quem tá falando de diabetes aqui? Ninguém. A gente tá falando só de alimentação, de vontade, de desejo, dessas coisas todas. Então, pô, ajuda teu filho, né? Você quer que ele diga não? Aí tá lá na mesa? Nossa, mano, as mães que fazem isso, inclusive a minha, minha mãe faz isso. Devia ser presa! Ai, você tem que desenvolver o seu autocontrole. Eu não tenho autocontrole. Eu não tenho. Não tenho. Não tenho. A minha sorte, eu falo. A minha sorte é ser extremamente preguiçosa. Extremamente preguiçosa. Eu tenho preguiça de pedir as coisas no iFood, de sair para comprar. Eu tenho muito preguiça. Então, essa é a minha sorte. Né? Eu acho que eu não peso 200 quilos por causa disso. Porque a minha preguiça é tanta, que eu passo vontade. Tá certo? Agora, quando tem os trem aqui, gente. Eu tava pesando 84 quilos o mês passado. Estou com 78. Sofrendo muito. Mas sofrendo muito. E pedindo, pelo amor de Deus, mãe, não faz isso. Mãe, não compra isso. Testando receita de tudo que é jeito. Eu vou começar a ir no mercado com ela todo dia. Aí, as minhas filhas abrem a porta do... Quando querem comer alguma coisa, elas abrem a porta do armário e falam, ai, mas não tem nada para comer nessa casa. Olha que legal. Falei, não tem. Ah, eu vou pedir um cookie no iFood. Tá bom, pode pedir, mas você vai pagar com o seu dinheiro. Ah, então não quero. Olha que legal. Evitamos engordar, evitamos picos glicêmicos e evitamos ficar mais pobre por comida que a gente não precisa comer. Certo? Gente, chega. Tô vendo que esse é um assunto muito interessante pela quantidade de pessoas diferentes que chegou aqui e que ficaram aqui até o final. E tudo que eu prometi que eu ia falar, o que ia postar, vocês precisam me lembrar nos comentários que eu já esqueci. Tá bom? Um beijo grande e a gente se vê mais tarde, porque hoje vai ter live extra sobre bomba de insulina. Tá bom? Até mais.